Quais as verdades e os mitos da solteirice? Não tá fácil encontrar um homem que preste. Vamos conversar com a apresentadora Iris Stefanelli e com o ator e comediante Rodrigo Capella. Eu não julgo a mulher pela reputação, quantos namorados ela teve ou se ela nunca namorou. Eu puxo o CPF, RG, mando fazer exame de sangue, eu puxo a ficha completa. E ainda, você trata o seu marido como se fosse sua melhor amiga? Vocês homens são muito insensíveis. Você já tá roncando, Armando. Isso não dá certo. Atenção, solteiros, hoje o começo do programa é para vocês. Vamos falar sobre aquelas razões que vocês gostam de dar, do porquê ainda estão aí solteiros, né? Mas primeiro, vamos ouvi-las então, nas ruas de São Paulo. Vamos lá. Todo mundo trai muito fácil, não tem aquele valor que antigamente costumava ter. Eu acho que a situação atual das pessoas hoje, as pessoas são muito promíscuas. Eu acho que ninguém tá contente com uma pessoa só, todo mundo quer ficar variando. A maior reclamação, eu acho que é porque, vamos dizer assim, que não tá fácil encontrar um homem que preste. Eu acho que, na verdade, tem bastante intolerância, né? Então, assim, a pessoa, ela não quer ceder a outra pessoa. Eu acho que hoje em dia tá muito difícil alguém querer assumir um relacionamento sério. É isso que o mundo tá complicado. Às vezes a gente fica mais sozinha do que a gente gostaria. Você não tem que prestar satisfação pra mulher, pode sair a hora que você quer, chegar a hora que você quer. O lado ruim é que às vezes, se você quer constituir uma família, ter filho e tal, sendo solteiro, você não vai conseguir. Eu acho que é mais vantagem ser solteira. Por quê? Porque você vai assumir um relacionamento sério, sendo que você vai acabar se magoando, então é melhor você viver solteira e ser feliz. O número de solteiros está aumentando. Em 2013, o Brasil tinha 77 milhões de solteiros, 2,7 milhões a mais do que no ano anterior, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. O número de homens solteiros entre 20 e 29 anos ainda é maior do que o de mulheres, mas a diferença ficou menor de um ano para o outro. Enquanto o total de solteiros caiu 1%, o de solteiras aumentou 2,2%. Quer dizer, para quem diz que não tem solteiro, né, não tem gente disponível, tem mais do que casado, né? Esse mito aí de que quem está bom, aliás, quem é bom marido, quem é homem bom já está casado, mulher que é boa esposa já está casada, não é bem verdade, né? É uma mentira. Uma mentira cabeluda. Tem mais gente solteira do que gente casada e nós vamos explicar para vocês por que hoje aqui na Escola do Amor. E nós estamos hoje no palco com dois solteiros bonitos, interessantes e muito focados no trabalho. Não sei onde está o outro. Acho que o outro está chegando, é isso? A Iris Stefanelli, que é apresentadora de TV e já passou por 2 relacionamentos longos e quase se casou. E o Rodrigo Capella, que é ator, comediante, claro, já mostrou aqui. Não estava fazendo piada, não. Achei que era sério. Que diz que já namorou muito, mas ainda está esperando a mulher certa. Bem-vindos. Obrigada. Uma honra, viu, gente? Ó, eu quero o livro. Às vezes o problema tá em mim. Eu preciso me adaptar aí. Ok, vamos dar um Hoje nós vamos ver. Vamos ver. Eu vou querer o livro também, porque às vezes o problema tá na Iris mesmo. Hoje nós vamos fazer um laboratório aqui, né, no sofá. Laboratório com solteiros, né? Mas antes da gente se aprofundar nesse tema de solteirice, vamos conhecer um pouco mais da vida dos dois. Irislene Stefanelli, ou Iris, como gosta de ser chamada. Ela ficou conhecida em 2007 depois de participar de um reality. Depois disso, a carreira deslanchou. Hoje é repórter e também apresentadora. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Eu que agradeço, viu, gente? Bom, um beijo pra todo mundo aí que está nos assistindo. Agora a gente quer saber, como que você resume a sua vida amorosa? A minha vida amorosa, ela é assim, eu vou resumir em 3 namorados. O primeiro de 10 anos, que era um promotor muito bravo. O segundo, que era um empresário que eu namorei 7 anos, que eu fui até noiva.
E o terceiro, que é o alemão, né? Que, apesar de ter ficado com ele apenas 2 meses, ele fez uma mudança na minha vida. Esse primeiro de 10 anos, como que foi esse relacionamento? Eu era muito novinha, eu tinha apenas 17 anos de idade. E ele foi meu primeiro namorado. E ele já era um cara estável, promotor de justiça, eu era uma moça simples, que tinha chegado em Uberlândia, tinha vindo do interior. Eu saí de casa e fui morar com ele. Gente, ele me enrolou 10 anos. Casamento, nada. E você nunca falou pra ele que você queria casar? Eu queria casar, mas eu não ficava dando aquele checkmate. Meu sonho era casar. Você tem noção? Eu era sacoleira. Toda vez que eu voltava da 25, o ônibus passava naquela rua das noivas ali. Eu ficava em pé, assim, no ônibus, só pra ver a vitrine dos vestidos. Era o meu maior sonho. E foi você que terminou? Foi eu que terminei, né, gente? Depois de 10 anos de namoro, morando junto, e brigava e voltava. O jeito foi dar um jeito. E quanto tempo você ficou solteira? 7 meses. E você sentia falta? Sentia, porque eu sempre gostei de passear, de ir pras festas, até de com o namorado. Só que eles nunca iam, sempre cansados, sempre queria ficar no sei descansando. E aí eu deixava de fazer as coisas. O de 7 anos, ele queria casar, super família. Só que eu fazia teatro na época, eu fazia o curso de teatro. E ele não gostava do curso, ele falou que eu não ia trabalhar como atriz, que ele não ia casar comigo se eu fosse atriz, que ele não queria me ver beijando outro ator na boca, a mulher dele não beijaria outro homem de forma alguma. E aí eu fui enrolando esse casamento e falei, também, você não vai casar, também não vou casar. Eu vou terminar meu curso, eu tenho que respeitar a minha profissão. E esses 3 anos, minha vida foi uma guerra. Tanto que eu terminei com ele, fiquei 1 ano solteira. E depois de 1 ano voltei e fiquei noiva de novo. 2 vezes, viu, gente? Com o pé no altar e nada de casamento. Somando tudo, foram quase 17 anos namorando e alguns namoricos nesse meio do caminho. E hoje você tá solteira. Isso. Como que é a vida de solteira? É diferente? Gente, é muito, muito diferente. Eu sou uma pessoa que eu me relaciono com muita gente. Eu tenho várias turmas de amigos. Então, sempre eu tô ali em movimento, em atividade com alguém. Senta pra jantar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Eu tô achando ótimo. Eu tô achando, assim, maravilhoso. Mas agora tá na hora da malhação, é isso? Tá na hora da malhação, isso mesmo. Bom, então vamos ao seguinte, você vai fazendo suas coisas e a gente vai te acompanhando. Não, vambora. Hoje, você prioriza a sua carreira? Ah, claro. Eu abandonei o casamento, né, gente, pra poder estar na televisão. Eu priorizo. Porque eu acho que o marido, ele vai me respeitar se eu for independente. Porque eu já tive... Eu era uma Iris antes de ser independente e uma Iris independente. E essas 2 Iris namoraram. É muito diferente, viu, gente? Infelizmente é. Bom, várias perguntas para Iris daqui a pouquinho, né? Mas primeiro a gente vai ver um pouquinho mais da história do Rodrigo, né? Capela. Vamos lá. Divertido, bem-humorado e jovem. No palco, ele conquista o público com gargalhadas. Já na vida, parece que não conquistou ainda nenhum grande amor, já que continua solteiro. Nós vemos aqui no apartamento do Rodrigo Capela para conhecer a rotina desse humorista que faz graça com tudo. Vamos lá? Não disse? E aí, mentira, Rodrigo? já estava acordado e me avisaram que vocês estavam subindo. Vamos entrar, gente. Fui dormir 2h30. Nossa! E arrumando a casa pra vocês, né? Porque minha casa não é sempre arrumada assim, sabe? E ele não faz o tipo mimado. Dá um tapa na casa, lava a própria roupa, cozinha e ainda por cima, cuida do fiel escudeiro, Chulé. Vem, Chulé. E aí, olha Chulé? aí, ó. Ele fica louco, ó. Ele é teu grande companheiro? Ele é meu parceiraço, cara. Né, Chulé? Vem cá. Você vendo que ele me ama, né? Ele não deu a menor bola pra mim. E você mora aqui faz tempo, Rodrigo? Eu moro faz 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E não fuçaram a geladeira dele? É uma geladeira de solteiro, né? Tcharam! Tipo, não tem... Meio vazia. Não tem aquele comidinha de ontem, sabe? Leva isso aqui, pronto, leva isso aqui. deu. Porra, nunca tive uma mulher em casa, agora que eu tenho, ela tem que me ajudar, sabe? Se você não estiver trabalhando, não estiver fazendo show, estiver de folga, o que você faz? Você fica em casa ou você sai? Vai pra balada? Cara, nos últimos 6 meses, assim, eu tenho ficado bastante em casa, assim.
Até por causa disso, eu não fico em casa. Então, quando eu tô, eu quero curtir o chulé, eu quero ficar aqui e tal, assisto uma série na internet, alguma coisa assim. Você acha que o solteiro gasta mais? Ou quando você tá namorando, você gasta menos? Agora, exclusivamente, eu tenho gasto menos, acho. Porque eu fico bastante em casa. Mas normalmente quando eu saía muito, eu gastava bem mais. E você está certíssimo, Rodrigo. Uma pesquisa divulgada pelo jornal britânico Daily Mail mostrou que pessoas solteiras desembolsam cerca de R$8.000 a mais ao ano do que os casados. Segundo a pesquisa, isso acontece porque os solteiros tendem a gastar mais com viagens, festas, roupas de marcas e baladas, por não terem tanto custo com os itens considerados fundamentais. Eu tô solteiro há acho que uns 3, 4 anos. Você acha que o maior empecilho seria esse, a falta de tempo? Eu acho que é, cara. Eu acho que é, sabia? Porque eu gravo muito e viajo muito com a peça. Então eu não tenho muito tempo pra estar com alguém, sabe? Se dedicar e tal. É difícil, é bem difícil. E como de uma hora para outra pode aparecer uma pretendente com potencial, o Rodrigo está sempre preparado. As roupas eu tô querendo separar por cores, mas Você é vaidoso? Você é vaidoso? Eu sou. Percebi. Então bora colocar o tênis, trocar pra gente malhar. Eu vou te esperar, tá? Beleza. Dá licença, gente, que vocês não vão querer ver essa cena. Enquanto ele se troca, houve essa. Alguns estudos revelam que o casamento é um fator de proteção contra as doenças cardíacas. O casado vive mais e ainda, em média, faz mais sexo do que os solteiros. Assustou? Aí, devidamente indumentado. Quando você tá namorando, você faz graça das coisas, das situações? Eu faço, cara. Eu faço graça e eu gosto, assim. Me faz bem, cara. Vamos rir, sabe? E pra estar do teu lado, uma garota... Meninas, pra estar do lado dele, tem que ser bem-humoradas. Pelo menos tem que aceitar as brincadeiras. E essa foi só a primeira etapa do dia. Vambora? E agora, daqui pra onde? Daqui, tenho que levar minha camisa pra passar, cara. Bom, gente, agora eu vou entrar no meu camarim e eu espero que vocês não entrem. A gente se vê no palco. Tchau. Então tá bom. Rodrigo, Iris... Eu sou pra casar, não sou? É um moço bom. Então a pergunta é, por que você ainda não casou? Por que você tá ainda solteiro, na sua opinião? É mais por opção mesmo, né? Das mulheres que não me aceitam. A opção das mulheres. Acho que é a opção das mulheres. Eu não sou um cara muito complicado. Eu quero uma mulher bonita, que tenha um corpo legal, que seja inteligente, que tenha tudo isso e que ainda me queira. Sabe aquela combinação meio complicada? Eu acho que não. A gente tava conversando, eu e Iris, a gente tem um dia a dia, uma rotina muito maluca, né? Então, a gente acorda cedo, sai, volta de noite. Quando não viaja, tá? Sabe, no mês eu passo 8 dias em casa, sabe? Então... Aí fica difícil. Não fica? Fica. Então a gente tava conversando, acho que eles têm a mesma ideia, assim. A gente não tem muito tempo para se dispor para alguém, sabe? E um relacionamento precisa disso, precisa de atenção, de carinho e principalmente de presença, né? De fato, assim. Por outro lado, você deve encontrar muita gente no curso do seu trabalho, já que você viaja tanto, está sempre em contato com pessoas, acho que não falta gente, né? Não é falta de... Tem pessoas que estão dizendo assim, eu não encontro muita gente, estou sempre numa rotina. A sua rotina te dá a possibilidade de encontrar muitas pessoas. Dá, mas eu não encontrei ainda essa pessoa aí que encaixou no negócio, aquela pecinha que encaixa mesmo. Porque eu acho que quando encaixa, encaixa. Ninguém escolhe. Ninguém fala que eu vou me apaixonar por aquela pessoa ali. Porque senão seria muito mais simples, né? Eu me apaixonaria por alguém que tá no meu trabalho e tal. Mas não é assim, então... É sempre mais complicado. A gente sempre se apaixona por alguém que não tem nada a ver, que a gente nunca vai encontrar. Eu
tô apaixonado pela Iris. Olha! Mas... Sabia que ia desencalhar. Sabia. Só não sabia que ia ser tão ruim assim. Não, eu não sabia que eu ia ter marido só 8 dias no mês. Aí não dá, né? Ou seja, só final de semana. Sábado e domingo. Qual o tipo de mulher que não dá certo com você? Ah, cara, uma mulher que não me dê atenção, que não seja carinhosa. Que não te dê atenção? Você não tem tempo pra ela? Não, mas eu acho isso, Cristiane, isso. Boa. Mas eu acho as mulheres. Eu acho que dar atenção não é só estar presente, né? De fato ali, né? Fisicamente. Então, eu tava o tempo inteiro. Quando eu viajava, eu ligava, chegava com um presentinho. Presentinho que eu digo não é presente, não. É um bilhete, sabe? Deixar embaixo da cama antes de sair. Quando eu saía e ela tava ali, deixava um bilhetinho, vou sentir saudade. Esse tipo de coisa é se fazer presente. Então, foi por causa disso que talvez não deram certo as outras? Pra ser bem sincero, não sei se eu posso falar isso aqui, minha mãe deve estar assistindo, ela vai ficar triste. Mas eu não conseguia ser fiel também, sabe? Porque eu viajava muito, então eu não era completo dentro de casa. Você diz fiel, você realmente tinha outras. Hã? Fiel, você está dizendo que você tinha outros relacionamentos. Foi mais ou menos isso que eu disse, em outras palavras, né? Realmente isso é um problema para algumas mulheres. Grave. Realmente. Não, é um problema inclusive para mim, porque eu separei alegando isso, falando, não consigo ser fiel, e eu amava muito. Então eu falo, cara, eu não tenho direito de fazer isso com essa pessoa, tanto por ela quanto por mim, sabe? Então me separei por isso, assim. Esse relacionamento que eu tive, assim. Então, peraí, até agora que você... Bom, você falou só desse último, né? Porque você traía. Eu era muito moleque. Os outros também? Eu traía porque era moleque. Então, eu acho que... Eu tô achando que não é o perfil que é o problema da pessoa. Eu acho que o perfil é dele que é o problema, né? Também. Precisa se tornar um material para casamento em primeiro lugar, né? Verdade. Bom, a gente volta com você daqui a pouquinho. Iris. Não, eu tenho que continuar aqui, porque a cópia dele, assim, deu cria no mundo. Vocês não têm noção. Não deu, porque eu não sou assim. Eu estive assim. É epidemia, né? Eu tive pra namorar um cara sério, gente boa. Eu falei, nós vamos ficar enrolando aqui quanto tempo? É o seguinte, se eu casar, você vai aguentar ter só uma mulher? Porque eu pego o celular e eu saio de casa, eu acabo com a família. Eu não vou fazer de conta que eu não estou vendo. Esse, às vezes, é um dos grandes motivos de eu estar solteira. Eu não vou fazer de conta que eu não estou vendo. Claro que eu deito ali, eu vou chorar, eu vou falar, por que eu estou me passando por isso? Eu não preciso. Então, e a pessoa falou, não, eu não vou aguentar ter uma mulher só, você é muito gente boa, eu gosto de você, passo a vida inteira procurando uma mulher do seu caráter, mas eu não consigo. Então, mas aí é diferente de mim. Então, vocês vão pagar o preço por esse comportamento. Não. Porque o dia a conta vai chegar, né, Cristiane? Eu acho errado esse comportamento. O que eu acho errado são os caras que querem curtir a vida depois de casado. Entendeu? Acho que curta a sua vida, brinque, cometa seus erros antes de casar. Porque depois de casar, eu acredito que você deva casar uma vez só. Ela tá rindo, mas é sério, cara. Você falou coisa aí, tanto que ele vai vir cheio. Não. Porque você falou assim, você tem que curtir a vida até você casar. Aí tipo namorando assim, depois também que pode? casa, Aí você curte com a esposa. Morreu. Aí você curte com a esposa. Parou sabe, a curtição de solteiro. Tem gente que casa e aí quer curtir igual solteiro. Não dá, leva a sua esposa. Entendi, concordo com esse ponto aí. Lembrando que enquanto você está curtindo, dependendo de o que você quer dizer com curtir, você está construindo uma reputação. E as pessoas que estão seriamente querendo um relacionamento, um casamento, estão olhando, estão sabendo dessa reputação. Eu não julgo a mulher pela reputação, quantos namorados ela teve ou se ela nunca namorou. Eu me entrego de corpo e alma quando todos os relacionamentos meus foram intensos, assim. E você, Iris, você julgaria alguém pelo seu histórico? Você pesaria? Eu não digo pesaria julgar. muito. Eu puxo o CPF, RG, mando fazer exame de sangue, eu puxo a ficha completa. Eu só entro se eu puder entrar com os 2 pés. É minha vida. Mas você pode entrar com os 2 pés, cara. Iris, gente do céu. O que você acha que está solteira ainda? Bom, eu sou muito exigente. E eu também tenho eu tô numa fase agora que eu tô meio traumatizada. Porque eu tive um desgaste muito grande desses 7 anos de namoro.
porque eu gostava muito da pessoa e era uma vida de guerra. Todo dia que eu saía para trabalhar, ele ficava bravo, dá um jeito nesse trabalho. Eu também entendo o lado da pessoa. Só que eu sempre sonhei com essa vida, com a minha independência, com a televisão. E agora melhorou. Por esse motivo, desse desgaste, então eu falei, vou focar na minha carreira. Quando eu estiver estabilizada, mais forte, estabilizada, aí sim eu vou poder dar prioridade para o relacionamento. Porque daí eu vou estar firme. E se você continua, pelo jeito você vai continuar nessa carreira, você vai sempre ter esse problema. Mas agora estabilizou. Igual no programa que eu tô agora, eu tenho sábado e domingo sagrado pra minha vida pessoal. E amanhã? Televisão é imprevisível? Televisão é imprevisível. Como que você vai lidar então com isso? Como você pensa assim? Ou você vai ter que encontrar, desculpe responder a pergunta pra você, mas ou você vai ter que encontrar alguém que vai estar legal com isso, que vai dançar conforme essa música, ou você vai ter que limitar o que você faz no seu trabalho para não comprometer o relacionamento. O que você acha? Eu olho as pessoas que estão na televisão e que têm companheiros. Então eu tento ali seguir porque dá. É que eu estava num momento assim, era de segunda a segunda. Estava numa fase difícil. Mas eu penso que não é uma vida inteira assim. Chega uma hora que você consegue. Porque você trabalha bastante para evoluir. Até para ter uma folguinha mais lá na frente. Se você então encontrasse uma pessoa assim, aquele marido que você dos seus sonhos, aquele cara tipo o Rodrigo, quer dizer, não. Vamos mudar o exemplo. O anti-Rodrigo. O anti-Rodrigo, digamos, o passado. Não fala assim também, porque eu acho que é Rodrigo, sabe? Mas engraçado, quando bate aquele negócio assim, é engraçado. Quando bate, você começa a ficar pensando, a gente... Eu falo, a gente escolhe, puxa a ficha, mas quando bate aquele... Não tem o que fazer. É difícil, né? Então, lógico que eu vou puxar a ficha do mesmo jeito, porque eu corro também. Se for... Eu vou falar sobre esse bate os olhos daqui a pouquinho. Mas... Prepare. Digamos, se você encontrasse a pessoa e essa pessoa amanhã tivesse um problema com o seu trabalho, o que ia acontecer? Se o cara fosse muito meu amigo, muito meu companheiro, e eu não estivesse feliz, não fosse reconhecida no trabalho, eu ficaria com o marido. Agora, se o marido... Tem muita condição aí. Agora, 3 ou 4 depende do momento. Mas nesse momento, você quer saber agora. Agora, Agora não tem pretendente. Não, mas agora, chegou um pretendente agora, deu problema com o trabalho. Você abre mão do trabalho ou do marido? Agora não, nem tô firme com ele ainda, não. Ai, meu Deus do céu. Eu falo agora, eu entendo. Por exemplo, uma suposição. No nosso caso, vamos falar um pouquinho do nosso exemplo assim, a gente não tem problema com isso, mas nós trabalhamos juntos. Aliás, um dos grandes benefícios nossos é que nós trabalhamos juntos. Porém, nós temos projetos separados também. Ela tem um trabalho com mulheres, eu tenho outro trabalho também separado. E muitas vezes o que ela quer fazer não dá. Se ela for fazer, ela vai prejudicar ou o casamento, ou o tempo, a atenção que ela me dá, e vice-versa. Então, tem que haver algum tipo de sacrifício de ambas as partes. Alguém vai ter que sacrificar. Mas aí não é um sacrifica uma hora, o outro numa outra Sem hora, para haver um equilíbrio, né? Sem dúvida. Mas a visão é o quê? A gente tem que ter a visão parceria, da empresa, exatamente. A Como gente é que vê é o casamento. A vida de vocês no dia de sacanagem, mentira, brincadeira. A gente. Porque eu acho vocês um casal exemplo. Não, eu tenho que contar. O meu ex-noivo falava assim. Você não leu o livro ainda. Eu vou ter que contar. O meu ex-noivo é empresário. Ele falava assim, casamento é igual empresa. Só um manda, porque se todo mundo der palpite, fale. Não, eu não sei qual empresa. Aí eu falei, então beleza, eu mando, né? Já que você tá falando assim, eu não sei mando. qual empresa que ele está se referindo, mas numa boa empresa, bem liderada, o líder lidera para o bem dos seus liderados. Ele não lidera para o bem dele, senão ele vai ser um ditador, né? Então, o casamento empresa que a gente se refere é isso, é a empresa onde os dois pensam nos objetivos que vão servir bem aos dois, como empresa. Se serve só a um, não é empresa, é ditadura. Então, muitas vezes, nos objetivos incompatíveis, alguém vai ter que abrir mão e a gente tem que conversar e pensar o que é o melhor para nós dois. Às vezes tem duas coisas boas, que a gente pode escolher A ou B, mas a gente vai ter que fazer uma escolha. Então a gente tem que pensar quais os objetivos que vão nos servir melhor lá na frente, para nós dois. Tem a parte de dizer o seguinte, eu sei que há um sonho pessoal, por exemplo, ela tem um sonho muito grande
de trabalhar com as mulheres e eu respeito esse sonho. Muitas vezes eu abro mão de tê-la ao meu lado, de fazer certas coisas, de contar com ela no meu trabalho, porque eu sei que aquilo que ela faz, esse sonho pessoal, é muito prazeroso para ela e eu quero vê-la feliz. Então, mas aí isso não gera um prazer para você sem também? Dúvida, sem dúvida. Isso. Então tem que haver um equilíbrio. Mas aí a questão é o seguinte, eu não estou só fazendo isso. Essa é a questão. Ele não tem problema porque isso não vem acima dele. Então tem vezes que isso aqui eu tenho que colocar na gaveta para estar com ele. Na espera, claro, ninguém vai querer, nem o homem nem a mulher vai querer ser colocado de escanteio no relacionamento. O tempo todo. Você tem aqueles momentos difíceis, né? Aqueles momentos mais que você tem que trabalhar mais, que a pessoa vai entender. Mas esses momentos não são para sempre. Você tem aqueles momentos, mas você compensa de outras formas. Que foi o que aconteceu com você, eu creio. Você disse que ele queria, basicamente, você para ele. Isso. E você queria que ele aceitasse você no trabalho. Então, nenhum dos dois. Duas coisas que batiam de frente. Né? Exato. Os dois estavam errados, na verdade. Porque nenhum relacionamento vai ter sucesso enquanto alguém vai colocar alguma coisa acima do parceiro. Não tem como. Não tem como. Então, realmente, aí vai da escolha. Aí eu entro na questão da escolha. Porque às vezes você gosta de uma pessoa que tem características que não são compatíveis com você. Então aí tem que entrar a inteligência e não o coração somente. É claro que você tem que gostar, é claro que você tem que ter aquela que chamam aí de química, aquela atração e tudo mais, aquela coisa gostosa entre duas pessoas. Mas às vezes você sente isso com alguém que não é compatível com você. Então a cabeça tem que dar a última palavra. A cabeça tem que dizer: eu gosto de você, mas a gente não vai dar certo. Ou então, olha, você não é aquela pessoa que eu amei à primeira vista, mas você tem qualidades que eu preciso, eu vou te dar a chance da gente se conhecer, da gente tentar ver se isso vai rolar, né? Sobre essa questão de trabalho, Rodrigo e Iris, hoje nós vamos fazer o nosso quadro do laboratório no meio da nossa entrevista aqui, que a gente gostaria que vocês assistissem e vissem exatamente como acontece num casamento quando um está priorizando o trabalho ou priorizando alguma coisa acima do parceiro. E mesmo depois do casamento, né? Veja só o que aconteceu. Quando você me promete alguma coisa e não faz, e fica me enrolando e me causa algumas frustrações, eu ficar esperando sempre que você vai fazer, pensando primeiro na gente. E às vezes me deixar em segundo plano. Eu sei da importância do seu trabalho. A importância do seu trabalho. Mas eu não queria que ele viesse sempre em primeiro lugar. É difícil, sabe que não tem horário pra ligar, não tem horário pra nada. Mas tô tentando aí passar vocês sempre em primeiro lugar. Não é por querer, é difícil conciliar algumas coisas, você sabe disso. Mas eu sei que o seu trabalho é que traz tudo que a gente tem, o que a gente tá conquistando. Mas o meu emocional, igual eu sempre te falo, ele não aceita, ele quer só pra mim. E eu tenho que tentar melhorar isso também. Agora, o que eu acho que a gente tem que mudar em você, Lídia, é aprender um pouco a ouvir não. Que às vezes eu falo não pra você, você fica meio revoltada comigo. Eu não tenho muita paciência com você, queria ter um pouquinho mais. Que a gente discutisse sobre tudo, que você dividisse seus problemas comigo. Não só as coisas boas, porque eu sei que tudo que acontece de bom na sua vida você divide comigo. Mas eu queria participar de tudo. Eu tento excluir você de algumas partes ruins, né? Mas isso dá pra gente mudar, trazer um pouquinho de problema pra você também, pra você ajudar a resolver. Só um pouquinho. Bom, nós vamos então falar com a Lídia e com o Diego agora, já pontuando algumas situações que podemos observar dessa curta conversa que a gente está assistindo deles, né? Você quer falar de alguma coisa? Diego, você vê que a sua falha está... Você diz uma coisa, mas você está mostrando outra, né? Você diz que a prioridade é a sua família, que eles vêm em primeiro lugar, mas o que a Lídia sente que ela está em segundo plano. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas falam uma coisa, mas o que elas mostram
É totalmente diferente, não é aquilo. E você diz, mas é difícil conciliar. Sim, mas normalmente essa dificuldade, quem paga o preço mais alto é a família. Né? Vocês estão juntos há 10 anos, casados há 4. É normal, no início de um relacionamento sólido, que um, ou às vezes os dois, começa a se empenhar bastante no trabalho, na carreira, porque muitas vezes tem as questões financeiras, está pagando a casa, está construindo, enfim, tem muita responsabilidade financeira. E a família acaba sofrendo um pouco. Mas isso só pode ser por uma fase inicial, isso não pode permanecer. Diego, o que eu vou falar para você agora, você não vai gostar. Você vai ficar com raiva de mim, eu suponho, imagino. Lá vem o professor. Eu vou avisar de novo, você vai ficar com raiva de mim, tá? Você não está enxergando a sua esposa. Você não está enxergando a sua mulher. Você sabe que ela está lá, você sabe que a sua família está ali. Mas no momento, você tira prazer do seu sucesso. O seu prazer, a sua esposa no momento, está sendo o seu trabalho. E você acha que a sua esposa real, a sua mulher que está aí na sua frente, ela simplesmente tem que entender. E você então, ela está aí em lágrimas, em prantos na sua frente, eu suspeito que isso já aconteceu várias vezes. Ele não tem muita reação. Ele já viu isso várias vezes, mas você vê a sua esposa, não somente porque ela está chorando, mas ela está num estado onde ela está desesperadamente pedindo ajuda. E você está indiferente. Você só sabe falar que o que ela tem que mudar é isso, isso, isso. Você não consegue ver o que você precisa mudar. Então, nesse ar de superioridade que você mostra para com a sua esposa, você está matando-a aos poucos. E você também está mostrando que você não está se importando tanto com o seu casamento quanto você diz. Então, isso está sendo um dos problemas principais do casamento. É claro que a Lídia, como ela mesma admitiu, ela tem problemas de ser muito emotiva. Eu acho que um dos principais problemas da Lídia é que ela claramente gosta muito do Diego. Uhum. E isso faz o Diego se sentir tão seguro nessa relação que ele não acha que tem que fazer mais nenhum esforço. Ele já casou com ela, ele está colocando o dinheiro em casa, simplesmente ela tem que entender. Vamos continuar assistindo a conversa, a gente tem mais algo para pontuar para você. Você me cobra demais de algumas coisas, em casa principalmente, de arrumação. Eu sou desorganizado mesmo, não tem jeito, mas acho que dá pra gente melhorar nisso daí, pra gente parar com esse tipo de briga. Às vezes é umas brigas tão sem lógica, né? Um olha pra cara do outro, tá junto e a gente briga. Me incomoda mesmo a sensação de ser sua empregada particular. Ter que pegar todas as suas roupas jogadas pela casa, aí eu acabo de limpar a casa, você chega e joga tudo, e eu tenho que começar tudo de novo, me ajudar mais com a Sara, nossa filha. Coisas pequenas que você faz já me ajudariam bastante. Eu queria mais apoio seu nessa parte, né? De me ajudar a estudar, de compreender um pouquinho que a minha faculdade é importante para mim, você sabe que é o meu sonho. Certo. Como te falei, você é uma ótima esposa, uma ótima mãe. E não tem muito não tem muito o que reclamar de você, não. Você me apoia demais, eu sempre indo nas minhas mudanças loucas de última hora. Sempre vem deixando para depois, aí eu fico emburrada, aí eu paro de falar com você, eu fico te dando gelo. E eu queria que isso mudasse, porque eu acho que a gente tem tudo pra dar certo. Eu amo você, eu vou atrás de você aonde você for, você sabe disso, que eu já dei provas disso. E eu acho que mudança pra melhor é sempre bem-vinda e eu tô disposta a mudar, pra melhorar. Te amo. Também te amo. Vamos lá, Cristiane, suas últimas considerações para eles. Então, é bom saber que ele vê que ela é uma ótima esposa, né? E que ela está sempre dando apoio para ele. Esse lado da Lídia ser nervosa, né, impaciente, emotiva, tem a ver com a carência que ela tem. Tá? Porque eu já estive nesse lado aí, eu já passei por isso. A mulher, quando ela não tem atenção do marido, ela fica frustrada, porque o que ela mais quer é sentir esse carinho, essa atenção, essa compreensão que ela dá para você. Você admitiu aí que ela dá isso para você.
né? E quando ela não sente isso, o retorno, então ela não sabe como agir, ela não sabe como mostrar essa frustração. Porém, o que eu notei também com respeito à Lídia é que ela permite que o Diego decida a felicidade dela. Eu percebi que quando ele falou no finalzinho que ela é uma ótima esposa, que ele não tem muito o que falar a respeito dos erros ou defeitos dela, ela literalmente deu um suspiro. Que bom, né? Você percebeu? Ela deu um suspiro e agradeceu porque, em outras palavras, ela não está errando, pelo menos muito, com ele. Quer dizer... Mas foi um pouquinho de atenção que ele deu ali, né? Porque provavelmente, quando a pessoa não dá muita atenção, né? Ela começa, a mulher, principalmente, começa a deduzir muita coisa. Ela começa, né? Eu acho que ele não me ama, eu acho que ele não me ama tanto, eu acho que... né? Então, ela sentiu, assim, muito bem. Isso aí, talvez, ele deveria fazer mais vezes. Quer dizer, deve né? ser raro, né? Que ele mostra as virtudes dela, é verbal sobre as virtudes dela. Mas, Lídia, você não pode ficar dependendo do reconhecimento do Diego para você se sentir valorizada. Porque isso vai fazer você sempre tentar fazer o máximo para agradá-lo e você não pode viver a sua vida fazendo do Diego o sol do seu planeta. Ele não é a razão da sua existência, a razão da sua vida. Você não pode depender dele para ser feliz. Você tem que ser feliz independente do Diego, apesar do Diego ser grande parte da sua felicidade. Agora, Diego, terminando o tapinha que eu dei anteriormente, eu quero dizer para você, você precisa enxergar o problema da Lídia como seu. Eu suspeito que você está cometendo o mesmo erro que eu cometi no início do meu casamento. Quando eu via a Cristiane chorando, quando eu via a Cristiane clamando por atenção, eu simplesmente dava de ombros e falava, o problema é seu, eu tenho que trabalhar. Você está criando caso onde não existe. Eu tratava a Cristiane como se ela fosse um igual para mim, se ela fosse um outro homem. E o dia que eu entendi que o estado emocional da minha esposa, que não estava nada bem, era também meu problema, o dia que eu parei e comecei a priorizar a minha esposa, o meu casamento e cuidar dela, sem abandonar o meu trabalho, não podia parar de trabalhar, mas coloquei ela em primeiro lugar, então eu consegui ajudá-la, nós conseguimos resolver os nossos problemas e o meu trabalho não piorou, melhorou. Porque hoje ela me ajuda no trabalho. Hoje eu sou melhor no meu trabalho por causa dela, porque nós estamos bem. Então você pode fazer isso no seu casamento se você começar a enxergar a sua esposa, a situação dela como sua responsabilidade. Você é um cara inteligente, você cresce no seu trabalho, você é um ótimo vendedor na sua empresa, porque você é inteligente, mas infelizmente você não está sendo muito inteligente no amor. Você precisa ver o seu casamento como a sua primeira empresa. Ela tem que ter sucesso e não pode ir à falência. Se continuar como está, infelizmente vai falir. E não é tão difícil assim não, sabe? Não é complicado, porque quando você chega em casa, aquele momento que você tira a roupa, joga, né, no chão, aquele momento ali, ao invés de fazer isso, você pegar e você ajudar, pelo menos com as suas coisas, você ajudar, você já está mostrando para ela o quanto você aprecia, que não é um seu jeito de tirar a roupa e botar no lugar, não é seu jeito, mas você faz por ela. Então isso já está mostrando, olha, eu aprecio você, eu estou atento ao que você me diz. Então são coisinhas pequenas, né? E às vezes dizer não para o patrão e dizer sim para sua esposa. Dizer não para o patrão para poder priorizar a sua família. Isso vai falar muito mais que 1000 palavras para sua esposa, tá bom? Então, Rodrigo e Iris, vocês viram aí no laboratório que a coisa não muda depois do casamento, né? Se vocês não mudarem antes, não se ajustarem antes, vão trazer problemas juntos para dentro do casamento. Então, eu acho tudo isso, eu acho legal assim na teoria, mas na prática eu não consigo colocar em prática, até porque esse negócio da gente ouvir a cabeça em vez do coração e tal, é impossível. Quando você se apaixona, você pode ouvir 10 te falando, ó, cuidado, você vai se machucar,
Você pode até falar, não, eu sei, tô tomando cuidado, mas não tá. O coração pede alto, ele pede forte. Eu concordo com você. Eu já senti isso. Eu já gostei de pessoas que eu nunca deveria ter gostado na minha vida, antes de me casar. E, então, dói realmente. Mas é um mito que você não tem controle. Mas não são essas experiências que te tornaram você hoje? Porque eu acho que é isso, acho que são experiências que te engrandecem, independente de você se fazer mal ou fazer mal para outra pessoa, são experiências que só te engrandecem, não? Por quê? Porque aí vem os traumas, vem as experiências ruins também, não são boas só. Por exemplo, ela já está traumatizada, ela está, com certeza, ela tem muito mais bagagem hoje do que ela tinha, né, com aquele rapaz que você namorou por 10 anos. Isso. Porque foram outros relacionamentos que foram acrescentando coisa nessa bagagem que atrapalha ela hoje. Que é uma coisa que você tem que lembrar do coração também. O coração ama loucamente, desesperadamente, mas sofre também e fica com feridas e marcas que não esquece lá na frente. E nem sempre você aprende. Pode ser. Provavelmente não aprende porque você vai pelo coração. Na sua carreira, no seu trabalho, você é comediante. Você já deve ter errado em momentos na sua carreira, cometido gafes, enfim. O que você fez? Você voltou, você parou, você usou a cabeça. Peraí, o que aconteceu? Você aprendeu do seu erro, mas também você se preparou mais para não errar de novo lá na frente. Então você teve que usar a cabeça e não dizer, eu errei, não tem problema, vou errar quantas vezes precisar. A gente aprende das falhas, mas a gente tem que usar a cabeça. E no amor também é assim. A gente vai sempre errar no relacionamento por causa do coração. Porém, a cabeça está aí para evitar, para minimizar os erros. Ok? Então essa é a lição. Assim que a gente espera. É o que a gente procura ensinar aqui. Mas tem um outro mito muito comum entre os solteiros, não sei se você, Iris, pensa assim, que dizem assim, falta homem no mercado. Verdade. Aí eu brinquei, quando apareceu lá, né, 70 milhões de solteiros, aí eu falei, 70 são mulheres, 7 são homens. Isso para não dividir aí os homens. E o Rodrigo, ele fez algo muito interessante, um trabalho sobre este assunto, mas antes disso, antes de mostrar, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Tô com problema no meu carro ali fora. Mas um motorzão desse tem problema? Então vamos agora aproveitar o humor do Rodrigo e mostrar uma esquete que ele fez falando exatamente dessa falta homem no mercado. Acompanhe. Eu aqui, Rodrigo Capela, de volta para falar para você sobre uma coisa muito interessante. Está faltando homem. Já que está faltando homem, eu vim procurar aqui no antiquário, que eles devem estar escondidos aqui. E você em casa pensa, sim, está faltando sim. E a outra pessoa pensa, não, não está faltando não. É para isso que estamos aqui, para descobrir se está ou não faltando homem. E se estiver, me liga. E delícia. Uau! Vamos aproveitar esse racionamento e tomar um banho junto lá em casa? Que isso? Desculpe, senhoritas, mas eu sou um homem casado. Tem problema, não sou ciumenta. Tô com problema no meu carro ali fora. Mas um motorzão desse tem problema? Não, é que eu não sei, ele não pega mais. Por isso que eu queria que você desse uma olhada. Vamos lá, dar uma olhada. Ô, Marina, passa Marina? fora um pouquinho. Termina essa suspensão pra mim que eu vou lá fora ver o carro desse rapaz. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Qual o problema? Pesadelo horrível. Ai. Muito legal, eu adorei a inversão de situações, né? Adorei. É verdade, daqui a pouco a gente vai ver obras só com pedreiras, né? Não falta homem ou mulher no mercado, não, tá? O que falta são pessoas que priorizem, né, a vida amorosa, isso Verdade. sim. Eu comprei um cachorro agora, isso me ajudou muito.
Bom, Rodrigo e Iris, parabéns. Muito obrigado pela participação. A gente espera que tenha acrescentado alguma coisa a vocês. Nossa. Tá? E a gente torce para que vocês, muito em breve, venham encontrar o par. A gente volta aqui juntos, né, Iris? Não, juntos assim, eu, ela, voltamos, os respectivos, voltamos. Claro. Ou com os cachorros, não tem problema, a gente volta. Fechado. Obrigado a vocês. Obrigada, gente, adorei. Agora nós vamos dar para vocês algumas dicas, aliás, 5 dicas. O que nós faríamos hoje se fôssemos solteiros, com a cabeça que nós temos, com o entendimento que nós temos, o que faríamos? Como agiríamos? Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa... Deixe de comparar. Ou seja, a comparação é um grande problema que trava muitos solteiros. Porque a pessoa é igual quando você vai no shopping, né? Aliás, eu vejo a Cristiane fazer isso todo dia de manhã. Porque ela vai escolher a roupa para que ela vai vestir. Normalmente mulher, né, tem aqueles vestidos, tem aquelas roupas, então ela fica escolhendo qual que eu vou usar. Então ela pega essa, pega aquela, coloca e depois fica olhando a outra que ela poderia ter vestido. Aí ela fica na dúvida. Então ela tira o que ela colocou, vai e coloca a outra. Isso vai 1 hora. E aí depois ela decide... Não é sempre assim, E sai de casa infeliz com a roupa que escolheu. Isso é o problema da comparação. Isso aconteceu uma vez ou outra. Tá? Vamos alinhar isso aqui. Às vezes acontece. Outra coisa também que as pessoas comparam muito por exemplo, todo mundo aí está fazendo isso. Né? No caso, muitos solteiros, esses mitos, né? Todo mundo prioriza a carreira primeiro, deixar a vida amorosa para depois. Então, quando você vai na onda de todo mundo, você está também se comparando Exato, as você pessoas. olhar o que os outros estão fazendo, em outras palavras. Na vida de solteiro, para você formar um relacionamento sólido com alguém, você tem que focar em você. Você não pode ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. Você não pode ir na onda, porque o que serve para um não vai servir para você necessariamente. Então você tem que ter a sua cabeça, você tem que fazer as suas escolhas segundo aquilo que vai servir para você. Então tenha personalidade, tá? Primeira dica. Vamos à próxima dica. Investir em você. Então a pessoa precisa prestar mais atenção nela e ver, poxa, o que está faltando em mim ou o que está sobrando em mim, que precisa sair, precisa ser reparado para que eu seja aquela pessoa certa que eu estou procurando também. Por exemplo, se eu soubesse o quanto a minha insegurança iria me atrapalhar no casamento, eu teria trabalhado nela antes de me casar. Vamos a mais uma dica. Use a inteligência. É o que a gente estava falando há pouco para a Iris e o Rodrigo. Você não pode escolher pelo coração. O coração, se você deixar, ele vai escolher. O problema é que ele provavelmente vai escolher errado. Ele vai olhar algumas coisas que ele vai gostar muito e vai esquecer, vai ficar cego, surdo e mudo com respeito às outras coisas que poderão ser muito problemáticas no relacionamento. Então não deixe o coração escolher, deixe a sua cabeça escolher, tá bom? Vamos à próxima dica. Tenha iniciativa. Essa eu vou deixar com você. A Cristiane não concorda muito nessa questão comigo. Eu sei que tem como a mulher ter a iniciativa, mas não é desse jeito que você, imagino, vai falar. Não, o que eu quero dizer com a iniciativa é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas, muitos solteiros, que olham alguém com quem eles gostariam de ter um relacionamento, se interessaram, por exemplo. Aí eles ficam olhando e ficam, poxa, gostei daquela pessoa, será que ela vai querer falar comigo? Será que ele gosta de mim? Será que... Não vou. E pronto, acabou. Passou já, passou a oportunidade. Já pintou outra pessoa ou aquela pessoa já perdeu o interesse. Eu acho que as pessoas demoram muito para tomar atitude, porque elas ficam querendo o quê? Elas querem ser achadas, elas querem ser escolhidas. Idealmente, todos nós seríamos escolhidos como o príncipe e a princesa nos filmes da Disney, tá? Só que nós não vivemos no filme da Disney, a gente vive na realidade. E você vai encontrar entre vários casais bem-sucedidos, você vai encontrar que em muitos deles o homem tomou iniciativa, em outros a mulher tomou iniciativa. E eles são felizes. Então, eu acho que os paradigmas, o homem sempre tem que tomar iniciativa, eu acho que isso nem sempre tem que ser uma regra. Depende muito da situação. Depende muito da situação. Por exemplo, eu gostei da minha situação. Você funcionou porque eu não deixei passar a oportunidade, né? Mas se fosse outro... Bom,
A última dica, aprenda o amor inteligente. Eu aprenderia o amor inteligente, ou seja, o que mais tem por aí são mitos e muita gente baseando-se nesses mitos. Se você pensar no que o Rodrigo falou, que quando você encontra a pessoa, pronto, você vai saber, você não vai ter controle nenhum. Você abdica a sua responsabilidade. Quer dizer, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que esperar esse dia. Não, e você não faz isso com nenhuma outra área da sua vida. Só com a vida amorosa. Então a gente tem que... Ninguém pensa assim, né? O trabalho, a carreira eu vou sentir aquela carreira. Não, as pessoas vão, estudam, usam a cabeça. A gente tem que questionar os mitos, identificar os mitos e lembrar que mito é mito por uma razão. Porque não é verdade. Bom, é isso que nós faríamos se fôssemos solteiros hoje. E se você se identificou, certamente vai aproveitar muito das nossas palestras, porque se você aprende aqui com a Escola do Amor na Record, um pouquinho do programa tão rápido, que acaba rápido, imagine se você vier numa aula presencial. As nossas palestras acontecem todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã e às 8 da noite, aqui em São Paulo, num lugar muito especial. No Templo de Salomão. E não importa o seu estado civil, as palestras são para todos. Acompanhe o depoimento de quem foi e já está praticando o amor inteligente. Antes a gente brigava, a gente desconfiava um do outro, a gente era nervoso, a gente discutia, não tinha um dia que a gente não brigava. E mesmo assim a gente nunca desistia um do outro, mas sofrendo. A gente separou 2 vezes nesse período de 3 anos. Teve a transformação da água pro vinho mesmo, né? Ficava só apontando os erros dela, só achava defeito nela, nunca tratava ela com carinho e isso mudou totalmente. Aprendi a cuidar mais dele, eu confiava, mas eu não confiava completamente. Então a gente chegou com um relacionamento assim bem acabado mesmo, assim. A gente tinha muitas brigas, ciúmes, a gente chegava a terminar várias vezes, voltava. Tinha muita desconfiança, assim, da minha parte também. Aí chegava, ela desconfiava, a gente brigava. E era assim, né? Aí eu só fazia ela sofrer devido às minhas atitudes, né? A gente estava a ponto de já desistir mesmo do relacionamento. E aí a gente chegou, assim, na palestra e fomos pro tudo ou nada. Nós começamos a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado e foi mudando aos poucos, né? Aos poucos a gente foi construindo a confiança um com o outro. E aí aquele ditado, né? Quem não deve não teme, ele parou de ter medo de acessar, por exemplo, o e-mail dele, um tem a senha do outro, a gente não tem o que temer mais. Eu aprendi a respeitar, valorizar ela, né? No caso. Aprendi que o que eu fazia não tinha benefício, não trazia benefício nenhum para mim, né? Só trazia problema e no final das contas, além de magoar ela, eu saía magoado, né? Hoje, como assim? A gente já tá... o relacionamento para mim tá perfeito, né? A gente tem que sempre estar... É como uma planta, tem que regar, né? A cada dia, tem que sacrificar. Eu aprendi que casamento também é sacrifício. Vale muito a pena que sempre a gente tá aprendendo, né? E aperfeiçoando cada vez mais o nosso relacionamento. Mudou completamente a nossa vida e... Hoje a gente nem estaria junto se não fosse, né, as palestras mesmo. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com estacionamento amplo, creche para os seus filhos, tudo gratuito. Esperamos todos vocês lá. E aí, meninas, já tentaram fazer de seus maridos suas melhores amigas? Como assim, Cristiane? Explica aí para o pessoal. Pois é, Renato. Por incrível que pareça, tem muita mulher fazendo isso por aí. Acompanhe só o nosso reprovado no teste de hoje. Oi, querido. Quem era? Era o Jorge. E ele convidou a gente para ir comer uma pizza com o pessoal do condomínio, hein? Vamos lá? Tô fora, Armando. Quero distância de vizinho. E qual é a sua sugestão de roteiro para a nossa sexta-feira à noite? Ai, Armando, eu quero relax. Sabe, eu quero um ombro amigo. Meu dia hoje no trabalho foi terrível, o chefe estava insuportável. Ele chegou muito mal-humorado, não deu trégua em nenhum instante. Isso é um casamento ou é um muro de lamentações? Não, e aquela galera que fica falando... Tá bom. Você venceu. É Marguerita ou Siciliana?
Armando, o que tá acontecendo, hein? Você tá me achando gorda? É isso. Olha só. Esse é o problema. Do que você tá falando, Lígia? Ah, poxa, Armando. Você transformou o nosso quarto numa sala de leitura. Amor, olha só. Segunda-feira eu vou procurar um endócrino. Eu vou fazer uma dieta e tudo mais. Vou perder uns quilinhos. Sabe o que é? A gente vai chegando aos 30 anos e a gente tem que se cuidar, porque a gente vai ficando flácida. Eu tô toda flácida, amor. Meu bem, eu acho que você não tá precisando de nada disso. Mas se isso for melhorar a sua autoestima, eu apoio. E outra coisa, Armando. Vocês homens são muito insensíveis. Você já tá roncando, Armando. Armando? Esse é o tipo de mulher, é o tipo de esposa que eu chamo de buraco negro. Que suga todas as energias do marido pra ela. E não deixa o cara respirar, não deixa o cara ver. Não deixa ele ser homem, né? Exatamente. E, mulheres, prestem atenção. Nenhum homem tem a estrutura psicológica, emocional para poder suprir todas as suas necessidades de atenção. É por isso que o seu marido precisa que você tenha amigas para ajudar a carregar um pouquinho o fardo. Porque a amiga é que vai compreender muitas coisas, vai ser sensível às suas murmurações. Só uma outra mulher que aguenta isso, o homem não aguenta. E claro, nós estamos falando aqui de boas amigas, né? De boas amizades, pessoas saudáveis que acrescentam. É importante que o marido também entenda isso, porque às vezes o homem, a mulher quer ter amigas, mas o homem não deixa. Ele quer totalmente a possessividade para ele, né? Você já foi assim, lembra? Já fui assim. Mas você aprendeu, né? E é muito melhor, porque eu não queria que a Cristiane tivesse amigas e ao mesmo tempo não dava atenção. Você coloca as duas coisas juntas, você vai imaginar o que acontecia. Que sofrimento. Por hoje ficamos por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.